Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. Foi sancionado o projeto que determina que emissoras públicas, comunitárias e educativas de rádio e TV veiculem diariamente campanhas de saúde e de prevenção de doenças. O relator dessa proposta aqui no Senado foi o senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, que está aqui conosco. Senador, obrigada pela sua presença. Sempre uma alegria, Carla. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, senador. É sempre uma alegria receber o senhor também. Senador, o senhor foi o relator dessa proposta, mas eu queria que o senhor explicasse para a gente o que motivou a proposta de autoria do deputado Chico Alencar, o que motivou um projeto nesse sentido? As rádios comunitárias, educativas, e públicas têm uma inserção social muito grande. Quando a gente olha uma rádio comunitária, o povo gosta de escutar, porque lá comunitária é daquela comunidade. As pessoas se conhecem, sabem onde que fica a rádio. E existem muitas coisas importantes para a população que podem ser transmitidas pela rádio, em todas as áreas, na assistência, no trabalho, no emprego, na educação e na área da saúde em particular. Existem campanhas que são feitas na área da saúde, campanha de vacinação, campanha de exames, campanhas oftalmológicas, olhar a cuidado visual das crianças, tanta coisa que é divulgada. Então, o projeto de lei tem por objetivo dizer, olha, essas rádios que são públicas, são comunitárias, são educacionais também, que elas diariamente, ou quando tiver a campanha, transmitam na sua programação o que está acontecendo, que tipo de campanha que é, que orientação que deve ser dada para a população e como que isso deve acontecer. E isso é muito importante porque as próprias rádios habitualmente pedem ajuda, informações, justamente para ficarem próximas daquilo que acontece e daquilo que a comunidade está pedindo. Isso é uma forma também de combater a desinformação sobre vários assuntos ligados à saúde, por exemplo, a questão da vacinação, há sempre uma discussão em torno disso, houve campanhas contra determinadas vacinas, é uma forma também de reforçar, de colocar divulgação, uma divulgação oficial em relação a esses temas? Eu até diria, Carla, que é uma forma de você passar a informação científica, técnica, correta sobre o que deve ser feito. Por exemplo, vacinação contra o sarampo. Há muita fake news também em relação ao negacionismo da eficácia da vacina. Se você olhar lá nos Estados Unidos, no estado do Texas, agora, nesses dias, 2 crianças morreram por causa do sarampo nos Estados Unidos. E dezenas de pessoas com casos semelhantes, esses casos estão sendo investigados para ver se tomaram a vacina, se não tomaram, qual o problema que aconteceu. No Brasil, na minha geração, quando alguém tinha sarampo, varicela e coisas semelhantes, o pessoal ficava junto até para pegar, mas o conhecimento foi evoluindo. Então, uma criança desnutrida, por exemplo, que acontece em muitas comunidades, desnutrida e que tem sarampo, tem 400 vezes mais chances de ficar com uma deficiência ou morrer. Então, essa informação tem que ser levada, informação correta. Ou a vacinação contra a poliomielite, até para os pais saberem, paralisia infantil. Qual o pai que deseja que o filho tenha um problema, uma sequela, morra, se tem a vacina disponível? Então, a pessoa tem que, naturalmente, ter essa informação e essa informação ser levada pela rádio para a comunidade, contribuir, sempre com debate, com discussão. A gente vive, infelizmente, nesse momento no mundo, esse contencioso do que é verdadeiro, do que é falso, e às vezes para a população é difícil de ficar, porque ela é bombardeada com notícias verdadeiras e com notícias falsas também, infelizmente. Então, receber uma informação oficial do governo, de que vai haver a campanha, a importância da campanha, o que cada um deve fazer, como cuidar da criança, do filho, da filha, isso ajuda em muito,
levantar, inclusive, a consciência do povo. Eu, inclusive, falo, né? Por exemplo, você falou da vacina. Na minha opinião, os pais não têm o direito de não vacinar os filhos. Não têm esse direito, porque são vidas diferentes. Uma pessoa que tenha sequela de poliomielite, não anda, esteja na cadeira de rodas, muitas vezes no oxigênio e tudo, essa criança vai perguntar, mas por que eu tive isso? Não, porque eu não dei a vacina em você. Quer dizer, que situação que o pai vai ficar quando poderia, ou a mãe, ter evitado isso? Mas não só nisso, né? Também hábitos saudáveis, né? Como diminuir o colesterol, por exemplo, cuidar da diabetes, né? Você tem problemas visuais, a criança vai para a escola, ainda estava vendo esses dias um programa na televisão em que a criança foi fazer um exame de acuidade visual e teve que colocar uma lente de 10 graus, né? Quer dizer, ele ia mal na escola. Então, se houver uma campanha para, assim, a triagem auditiva, a triagem visual, que a rádio informe a população, olha, isso é importante. Ou questões de saúde, saneamento, cuidado com a água, né? Por exemplo, nós tivemos a pandemia, cuidados com a pandemia que a gente teve, mas a gente sempre tem que se precaver, porque é prevenir e promover. A gente tem que prevenir problemas, fazer com que esses problemas não existam, não se tornem problemas, e promover a saúde. E quem seria o responsável pela produção desse conteúdo e como isso ia ser veiculado nessas emissoras? Eu li que a proposta é que isso seja diariamente. Como é que é exatamente que isso vai funcionar na prática? Particularmente em campanhas, né? Quem habitualmente passa informação ou é o governo federal, ou o governo estadual, ou o próprio governo municipal. Na área da saúde, é aquilo que você considera uma organização tripartita, né? Os 3 entes federados são responsáveis pelo Sistema Único de Saúde. Então, o município sempre vai ter informações também, né? Tem uma campanha, o município vai reforçar, e nós temos 5.570 municípios. Então, lá no Amazonas, por exemplo, é um tipo de campanha. Populações ribeirinhas, indígenas, quilombolas, cada um tem o seu contexto, a sua realidade. Vamos ver que a comunidade indígena, por exemplo, discute muito que tipo de alimentação que é mais adequada. Comunidade quilombola, a mesma coisa. Pode perfeitamente articular isso e a comunidade, através da informação, saber também. Ou coisas estaduais, né? Às vezes você quer ter uma referência. Se eu tiver um problema nesse município aqui, né, um problema de respiração, de pneumonia, uma parada cardiorrespiratória, qual que é a referência do município? Onde é que eu procuro apoio? Onde é que eu procuro ajuda? Então, assuntos, vamos dizer, tem muito assunto a ser abordado e não pode ser abordado uma vez só, né? Tem que ser abordado regularmente, com novos enfoques, novos resultados, né? Para que a população realmente se beneficie disso. E como garantir, senador, que essas campanhas elas não atendam também algum interesse político do governo que estiver no poder naquele momento? Olha, sempre, vamos dizer, a participação, a interferência com motivos partidários, eleitorais, pessoais, sempre pode acontecer, né? Agora, a própria comunidade, os próprios órgãos de fiscalização têm que ficar atentos, né, para que isso não seja uma coisa pessoal, com interesses das pessoas individuais, mas seja do interesse da população. E nós temos que ter essa fiscalização, esse controle social, que é muito importante. Mas, ao mesmo tempo, é essencial que haja a informação para a população. Às vezes você pensa assim, em termos de meios de comunicação, porque existe o proprietário do meio de comunicação, em outras palavras. Mas isso tudo a gente tem que, dentro da área da comunicação, evitar que isso aconteça, né?
projeto foi sancionado, tem um tempo para entrar em vigor? Não, está entrando em vigor também. É uma coisa imediata. No fundo, sabe, Carla, e as pessoas que nos acompanham, as rádios, elas pedem que isso aconteça. Esse que é assim, a coisa boa. Né? Pedem que, particularmente, o governo federal envie para as rádios regularmente. Né? A gente poderia dar outros exemplos, como prevenir uma deficiência, como acompanhar o pré-natal. Assim, o governo até tem que, o próprio governo federal tem que assim melhorar e ampliar as informações que podem ser passadas. E as rádios sempre ficam agradecidas pelas informações e transmitem para a população. Tá certo, senador. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Um grande abraço para você e para todas as pessoas. Nós que agradecemos. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só acessar o nosso site senado.leg.br/tv ou o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.